IFIX em máxima histórica. É momento de comprar? É momento de vender? Vem comigo nesse vídeo que eu vou trazer um pouco mais para que você entenda qual é esse momento do IFIX que a gente está passando agora. Eu já vou começar aqui com uma imagem na tela para vocês, tá? Nessa imagem, a linha rosa é a Selic, quando ela foi subindo. Enquanto isso, a linha azul é o IFIX. Voltando aqui para mim, basicamente, quando a gente olha que a Selic cai, o IFIX sobe. Por que isso? Porque basicamente dentro do IFIX, 40% é fundo de papel, a gente vai ter também ali os outros setores, mas de modo geral, quando a gente vai para um aluguel também, a gente vai ter um negócio chamado TIR, taxa interna de retorno. Então o imóvel ele vai ter uma TIR, ou um cap rate, que basicamente o cap rate é quanto esse aluguel paga por ano em percentual. Quando a gente vai ver isso, então a gente vê a Selic em 15%, 14,75%, e quando esses juros vêm para baixo, torna-se mais atrativo um aluguel de 9%, 10% isento de imposto. Ou mesmo, torna-se atrativo um fundo imobiliário que vai ter IPCA mais 10 na carteira. Até aí, tudo bem. Então vamos entrar aqui nesse ponto, voltando para essa primeira imagem que eu mostrei para vocês. Quando a gente olha, nós verificamos aqui que a Selic vem para baixo e o IFIX vem para cima. Quando tem um momento, igual aconteceu ali em 2021, meio de 2021, que os juros começou a subir, o IFIX ele começou a cair ou mesmo lateralizou. Quando a gente volta já para o ambiente de 2023, finalzinho do ano, e 2024, no qual nós tivemos uma queda de juros, o IFIX ele subiu e bateu máxima histórica. Mas aí você pode me perguntar, Jefferson, como é que nesse ano de 2025, juros a 14,75, e por que o IFIX está batendo máxima histórica? Por que o IFIX está tão alto? Eu vou te explicar um pouquinho mais. Antes de eu passar um pouquinho para você sobre o IFIX, eu gostaria de perguntar para você, como que está seu atendimento hoje? Como é que está a sua carteira? Eu gostaria de fazer uma revisão do seu portfólio para que você rentabilize mais, não só nos fundos imobiliários, mas também na parte de renda fixa, entre outras áreas, para entender como vem sendo a sua rentabilidade e para a gente conseguir elevar essa rentabilidade e até mais do que isso, deixar ela menos volátil. Entre em contato comigo pelo telefone que está aqui embaixo na descrição e também pelo QR Code, que vai direcionar diretamente para mim o contato. A gente bate papo um pouco mais. Agora eu vou te mostrar uma outra imagem, que é o seguinte. Quando a gente vai olhar aqui, a gente vê as duas linhas são muito parecidas, né? Qual que é a grande diferença? O que está mais reto é a linha da Selic. Enquanto isso, a linha que está fazendo um pouco mais de volatilidade é a linha dos juros futuros. O que acontece, pessoal? No final do ano, a precificação de juros era ali para próximo de 15,5%, só que já tem um alívio no cenário. Então, esse alívio no cenário fez com que os juros, possivelmente nós agora estabilizamos ele a 14,75%, então isso faz que, quando estava sendo precificado a 15,5%, tornasse os fundos imobiliários menos atrativos. Agora, a 14,75% torna ele mais atrativo do que o 15,5%. Então, por isso, os fundos imobiliários tiveram um movimento de alta. É claro, tem outros fatores também ali dentro, mas um dos principais é a curva de juros de maneira bem correlacionada. E o mercado, ele vive de expectativas. Então, o que acontece? Quando nós olhamos no Boletim Focus, eu peguei ali um do comecinho de janeiro de 2025, no dia 17, e a gente vê que a variação ali do IPCA para o ano de 2025 era de 5,08, para 2026 4,1, enquanto isso a Selic sendo precificada pelo mercado a 15%. E para o ano que vem em 12,25. Quando nós avançamos um pouquinho no tempo, agora eu peguei aqui o relatório do Boletim Focus do dia 9 de maio, a gente vê que a precificação de Selic para esse ano é 5,51. Aí você pode me perguntar, Jefferson, mas como que uma precificação maior de IPCA faz com que a curva de juros baixe e faça com que isso dê um alívio no cenário para o IFIX subir? O que é o ponto, tá, pessoal? O Banco Central ele tem os juros olhando para um cenário de 18 meses à frente. Então, dessa forma, quando a gente olha para as expectativas e o Banco Central trazendo para 18 meses à frente, esse juro de 14,75 torna o cenário mais restritivo, fazendo com que automaticamente a inflação convirja e o Banco Central está sendo responsável, ele está sendo leniente junto ao cenário. O que acontece basicamente? A gente enxerga à frente um cenário em que agora não mais esses juros pode subir, ele está em 14,75, o mercado já está precificando um cenário de melhoria. Então, pessoal, qual que é o ponto que eu trago de atenção nesse momento? Hoje, o IFIX está sendo muito precificado dentro de um cenário em que deu alívio de pressão. Então, se a gente acaba tendo ali uma nova pressão, seja ela pela inflação, pelo aumento do dólar, por algo que faça o cenário ficar um pouquinho mais obscuro, isso vai tornar o IFIX uma queda ali mais intensa. Então, a gente pode ver, sim,
um cenário de queda dentro do IFIX, caso esse cenário comece a mudar um pouco. Caso o cenário continue com melhorias, esse IFIX vai continuar subindo. Aí sim, tem mais progressão para continuar subindo, porque o mercado vai começar a trazer uma expectativa de queda de juros para daqui 6 meses, daqui 1 ano ou 1 ano e meio, enfim, fazendo com que dessa forma o IFIX se valorize ao longo do tempo. E de maneira resumida, aí você pode perguntar, tá aí, é momento de comprar? É momento de vender? O que a gente faz? Eu acho que a maneira mais importante é você conhecer bem o seu portfólio, entender os fundos que estão ali dentro e se de fato fazem sentido para a sua estratégia. Tanto nos fundos em si, quais fundos são, como também a quantidade que está alocada dentro do seu portfólio. É bem importante você ter um portfólio equilibrado, fazendo com que dessa forma tenham bons proventos, mas ao mesmo tempo a rentabilidade não seja punida por um momento adverso de mercado. Deixo novamente aqui o recado para entrar em contato comigo, para a gente poder conversar um pouco mais sobre o seu portfólio. Eu quero te ajudar nesse processo e acho que é bem importante, então, nesse momento, ter um pouco mais de cautela. O mercado já precificou o que tinha de bom no cenário. Se acontece algum evento de melhoria, esse IFIX vem mais para cima. Se acontece um momento adverso, com taxa de juros abrindo, pode ser por evento Brasil ou pode ser por um evento, por exemplo, nos Estados Unidos, isso vai fazer com que o IFIX venha para baixo e tenha uma correção. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e também de deixar um comentário sobre se você está comprando agora alguns fundos imobiliários, se você está vendendo, como que está para você o posicionamento nesse momento. Valeu!